Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Olha, hoje eu tenho um trabalho novo, diferente de tudo que eu já fiz até hoje no canal. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma técnica muito simples de pintar panos de prato. Eu vou mostrar passo a passo de como eu faço esse trabalho, de como eu pinto meus panos de prato. Eu acredito que vocês irão gostar. Então me acompanhem neste vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, fazer o comentário. Eu vou ficar muito feliz em ver os comentários de vocês. Se você for novo no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, venham comigo, vamos assistir a este vídeo? Para esse trabalho, eu vou precisar de uma placa de madeira. Vou utilizar 2 folhas de sulfite. Vou reciclar essas folhas que já haviam sido utilizadas. Então, vou colocar 2 folhas na madeira para depois colocar o tecido, né? Então, vai ficar assim uma ao lado da outra. Eu comprei tecido para fazer a pintura. Comprei esse paninho aqui que ele já vem feita a bainha dele, né? Então eu vou utilizar esse tecido de algodão. Vou centralizar ele aqui. Vou deixar 4 dedos abaixo da placa de madeira. E o desenho vai ficar nessa posição. Então, eu vou colocar o tecido aqui. Olha, fica assim. Então, vou deixar os 4 dedos abaixo aqui da placa, né? E vou dobrar. E dobrar o outro lado. E vou prender atrás com fita crepe, para que esse pano fique bem esticadinho. Então, eu vou prender primeiro aqui a parte de baixo e depois a parte de cima, esticando bem o tecido. Vai ficar assim. Então, eu vou pegar a fita crepe, vou cortar aqui uns pedaços para prender esse tecido. Prendendo a outra borda do tecido, pronto, e ajeitando aqui o sulfite, né? Agora, eu vou utilizar este carbono para tecido, para poder tirar o risco e passar para o pano. Vou colocar aqui o carbono e vou colocar o risco. Eu escolhi esse risco de flores, né? E vou colocar aqui sobre o carbono, bem na borda aqui, porque eu já deixei os 4 centímetros abaixo, né? Então, não há necessidade de deixar mais para cima. Com a ajuda desta caneta, eu vou tirar o risco. Esse risco eu fiz nessa folha de papel manteiga. Então, eu vou riscar aqui. De vez em quando é bom dar uma olhadinha para ver se o desenho está saindo certo, se não está faltando nenhuma parte. E vou continuar fazendo o risco. Dá para utilizar várias vezes, eu já utilizei várias vezes esse risco. Vale muito a pena fazer. No final do vídeo, eu vou colocar umas fotos deste risco, porque se alguém se interessar em fazer, só é imprimir, né? Que vai ser bem útil. Para quem gosta de pintura como eu, acredito que irá gostar. Então, tá ficando bem legal.
O segredo é segurar firme com a mão o risco para que não saia do lugar, para poder riscar e o desenho sair perfeito. Então agora eu vou tirar aqui o carbono, né? E ficou assim, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa pintura. Eu vou iniciar pintando pelas folhas. Então eu vou utilizar essa bandejinha para servir de suporte para esse pedaço de revestimento, que eu vou colocar tinta sobre ele. Vou utilizar esse copinho com água, vou utilizar uma tinta clareador para que a cor não fique muito forte. Vou utilizar esse verde bandeira, porque o ideal seria o verde folha, só que no momento eu não tenho. Como eu queria gravar este vídeo, vou utilizar esse verde bandeira. O branco é essencial. Vou usar essa tinta coral, o vermelho carmim, e vou utilizar 4 tipos de pincéis. Esse mais grossinho é o C511, vou usar esse 456, é o número, né? E esse aqui é o C520. E também o mais fininho, que é o C508. Então, eu vou precisar mexer aqui nas cerdas do pincel, tá? Eu vou deixar ele mais retinho, vou tirar o excesso de pelo, de cerdas, né? Com a tesoura, vou dar um corte aqui na ponta para deixar ele reto. Então, vou cortar assim. A mesma coisa eu vou fazer nos outros, olha. Fica mais fácil para pintar quando tem menos cerdas. É uma dica muito importante essa daí. E se o pincel for mais firme, melhor ainda. No caso, as cerdas, né, que eu falo. Se tiver mais firme, for mais forte, melhor ainda. Então, fica assim. Vou fazer o mesmo com os outros. Tirar o excesso, né, porque ele também vem muito alto. Então, eu vou cortar assim. Tirar o excesso de pelo em cima e embaixo. E aqui deixar retinho embaixo, nas pontas, né? A mesma coisa eu vou fazer nesse outro. O pincel fica mais delicado para trabalho, né? Como eu não tenho um pincel mais fino que esse, eu vou afinar esse aqui também. Deixar mais pontudinho aqui. Prontinho, olha como ele ficou mais pontudinho. Isso vai facilitar na hora de puxar os galinhos. Então, eu vou colocar na água, já para dar uma hidratada nessas cerdas, né? Antes de começar a pintura. Vou precisar de um paninho para limpar os pincéis, a espátula, né? Vou começar pelas folhas. Vou pegar um pouco da tinta aqui, agitar bem antes, né? Peguei aqui uma espátula para ajudar a tirar a tinta do potinho. Mas dá para fazer também com uma faquinha de plástico, que tiver em casa, né? De madeira também. Então, vou tirar um pouco da tinta, vou pôr aqui nesse pedaço de azulejo, né? Revestimento. E vou pôr também um pouco do clareador, porque eu quero suavizar esse tom de verde. Então, vou limpar aqui a espátula.
Agora eu vou enxugar aqui um pincel. Esse é o 456, tá? Que eu vou utilizar para fazer as folhas. Eu vou colocar um pouco do clareador e misturar com esse verde para dar uma suavizada. Vou colocar um pouquinho aqui. E com o próprio pincel eu vou misturar as duas tintas. Não vou misturar tudo não, porque vai ter momento que eu vou precisar da tinta verde mais forte, né? Mais escura. Então eu vou misturando conforme eu for precisando. Aí eu vou passar, pegar a tinta, né? Dar umas batidinhas para tirar o excesso no próprio azulejo e vou vir fazendo a folha. Então, para fazer a folha, eu começo aqui de cima, vou descendo e vou descendo aqui, dando umas puxadinhas com a mão bem leve, para dar um efeito bonito nessa folha. Vou continuar aqui na parte de baixo também. Na hora da pintura, a gente sempre tem que estar mudando a posição da tábua, né, da prancha. Então, tem que fazer aqui a folha bem pontudinha, assim, bem suave na ponta e vir puxando essa tinta para ficar mais forte na ponta e mais suave no centro da folha. Olha, não importa se não sair em cima do risco totalmente, porque essa tinta do carbono, quando lavar o tecido, ela vai desaparecer. Então, vou fazer aqui um risquinho no meio, né? E vou fazer essa próxima folha aqui. Vou fazer todas as folhas verdes. Vou pegar mais um pouquinho da tinta, dei umas batidinhas ali. E vou começar agora de baixo para cima. A ordem não importa, né? Depende da posição que está a folha para facilitar na hora da pintura. É bom sempre fazer umas curvinhas, né, para essa folha ficar mais bonita. E vir puxando para o centro. Fazer o outro lado da folha. E deixando a folha mais pontudinha. E vou fazer o risco no meio. Assim. Bem leve. O segredo da pintura é manter a mão bem leve, né? Então, está ficando assim. Agora eu vou fazer a próxima.
Agora vou trocar o pincel, vou pegar o C520 para fazer essa folhinha menor, porque ele é mais fino, menor que o 456. No total foram 16 folhas. Vou colocar o pincel aqui na água e vou limpar aqui essa parte do azulejo aqui, né? Para colocar outra tinta. Mas eu vou deixar o verde aqui que eu ainda posso precisar dele. Aliás, eu vou precisar dele. Então, agora eu vou colocar um pouco do vermelho carmim, agitando bem antes, né? Vou colocar aqui um pouquinho. E vou colocar também um pouco desse aqui, que é o coral. Agitar bem. Faz um tempo que eu não uso essa tinta. Elas estão bem grossas, né? Mas assim ainda tá muito boa para ainda utilizar. Se for necessário, pode pôr um pouquinho de água. Vou tirar aqui o excesso aqui da espátula, aproveitar com o próprio pincel. Vou tirar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para diluir melhor essa tinta, que ela está bem espessa. Então, estou misturando bem com esse pincel C511, mas para pintar eu vou utilizar o outro pincel, o 456. Vou limpar esse aqui e colocar na água. E vou pegar, ó, esse é o 456, para fazer a pintura. Utilizando um pouquinho da tinta coral e o vermelho carmim. Pegar um pouquinho de cada tinta para aplicar na flor. O processo é o mesmo das folhas. Eu tenho que contornar e puxar a tinta para o centro da pétala bem devagar, bem leve, para ficar uma sombrinha de tinta apenas. Aí eu continuo fazendo as outras da mesma forma, sempre colocando um pouco da tinta coral e a mais escura, que é o vermelho carmim, depois, e dando umas batidinhas no azulejo para tirar o excesso. É meio complicado fazer a pintura e ao mesmo tempo mostrar para vocês a tinta no azulejo, porque a imagem não pega, ou pega um ou pega o outro. Temos que pôr a prancha de madeira na posição ideal para poder fazer a pintura, né? Porque fica mais prático para fazer os desenhos, acompanhar, né, na verdade, os desenhos. Aí contorno e puxo a tinta suavemente para fazer uma sombrinha. Notem que eu sempre estou mudando a posição da prancha para melhor pintar a flor. Então, ó, essa florzinha já é um pouco mais diferente. Agora eu vou pintar essa outra aqui
sempre deixando a parte da tinta mais escura para fora, pegando o coral e depois o vermelho carmim, para que ela fique por fora, o tom mais escuro, e puxando com delicadeza com o pincel. Vale muito a pena fazer uma pintura em tecido. Além de ser uma terapia, é muito prazeroso. Então, continuando aqui fazendo a flor. Aqui nesse desenho, as flores são de diversas formas, né? Vários tipos de flor. Não são todas iguais. Então, fica um trabalho muito bonito. Sem falar que é muito fácil de fazer. Vale muito a pena. Um pano de prato pintado é outra coisa, né? Diferente de usar um pano liso, sem estampa, sem desenho. E assim, feito pela própria pessoa, melhor ainda, né? Então, está ficando assim. Agora eu vou pegar outro pincel, o C520, para eu pintar aqui essa parte aqui do talinho da flor, né? É de verdinho, eu esqueci de pintar ele, então eu vou pintar agora aqui embaixo. Tem mais um aqui. Tem mais dois aqui embaixo. Eu vou aplicar também. E agora eu vou limpar o pincel e colocar mais um pouco da tinta coral para fazer as florzinhas menores. Eu vou continuar usando esse mesmo pincel, o de número 520. Vou fazer aqui as florzinhas menores, do mesmo jeito que eu fiz as maiores lá, pegando a tinta coral e o vermelho carmim depois e puxando suavemente. O bom dessa tinta de tecido é que ela é solúvel em água, então depois dá para lavar os pincéis, lavar as mãos, né, sem problema nenhum, da tinta ficar grudada, né? Então essa aqui tem que deixar bem pontudinha aqui, porque é um brotinho, né, de flor. Um botãozinho. Então, vou fazer esses outros botões aqui, menorzinhos. Vou dar nos retoques onde eu acho necessário aqui. Antes mesmo de aplicar o brilho, né, que é o branco que eu vou colocar por cima. Para fazer os miolinhos das flores, eu vou utilizar este lilás. E também vou limpar aqui o azulejo para colocar um pouco do branco que eu vou aplicar nas flores e nas folhas. Vou fazendo um miolinho lilás, pegando o pincel em movimento circular para que fique bem redondinho. Fazer em todas as flores. Pronto. Agora eu vou aplicar o branco.
Para aplicar o branco, tem que ter muito cuidado para não cobrir totalmente a cor que está no fundo. E aplicando e puxando. Bem pouquinho. Não precisa ser muito não, somente para dar um brilho nas flores. E tirar o peso, né, daquela cor muito intensa. E daqui a pouco eu vou fazer os galinhos, vou puxar uns galinhos, né, verdes, com pincel mais fininho. Estou quase concluindo aqui o trabalho. Agora sim, com pincel fininho, eu vou puxar os galinhos, né? Por isso que eu quis deixar ele com a ponta bem fina, para facilitar na hora do trabalho. Esse é o pincel C508. Aí tem que puxar os galinhos bem suavemente. Uns risquinhos, né, na verdade, que a gente faz entre as folhas e as flores, para dar um destaque, um efeito especial. Olha como está ficando o trabalho. Está praticamente concluído. Vou jogar um branquinho aqui nessas folhas. Depois que eu acabar a pintura, eu vou tirar esse tecido dessa placa de madeira, vou pendurar ali no varalzinho e vou deixar secar por 3 dias, para depois fixar essa tinta. Aí eu volto com vocês e explico como que eu vou fazer para fixar essa tinta desse tecido. Daí esse tecido pode ser lavado quantas vezes quiser, que a tinta não irá sair. Prontinho, finalizei. Agora eu vou pendurar este pano no varalzinho e esperar por 3 dias para secar. E depois fazer o processo de fixação da tinta, que eu irei mostrar no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo.